Boa tarde, irmãos. Um prazer estar aqui com vocês, podendo estudar um pouco mais da palavra de Deus, onde Deus pode falar conosco mediante a sua palavra. Gostaria de iniciar esse nosso tempo com uma oração. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra. Que nesta tarde o Senhor esteja falando conosco mediante a sua palavra, trazendo, Senhor Deus, transformação para as nossas vidas. Que o Senhor esteja nos orientando mediante essas informações que a sua palavra nos traz. Abençoe a cada um que está nos acompanhando, nos ouvindo. Abençoe também suas famílias, ajudando em suas necessidades. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Vamos então aqui estudar um pouco, interagir com a palavra de Deus. E hoje, esta tarde, eu gostaria de estudar sobre os presentes proféticos que Jesus Cristo ganhou. Quando nós lemos ali Mateus capítulo 2, nós lemos aquela história no nascimento de Jesus Cristo, que ele nasceu ali em Belém, foi colocado numa manjedoura, depois ele foi por uma casa que eles alugaram. Neste tempo, mais ou menos quando Jesus Cristo tinha ali os seus 2 anos de idade para baixo, alguns magos saíram do Oriente para encontrar o rei dos judeus, porque eles sabiam que Jesus ele tinha nascido o rei dos judeus. Eles queriam conhecer o rei dos judeus. Então eles foram para Jerusalém, onde o rei vivia. Só que eles não encontraram o rei dos judeus ali. Então eles foram informados e foram para Belém, e ali eles encontraram o rei dos judeus, a Jesus Cristo. Estes reis magos, quando olharam para Jesus, viram a Jesus e o adoraram, eles entregaram para Cristo 3 presentes que são presentes proféticos. Olha só, eu lerei aqui Mateus capítulo 2, olha só o versículo 11, que citará para nós esses presentes. Diz assim: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Meus irmãos, olha só, Jesus Cristo ganhou 3 presentes aqui destes reis magos, ouro, incenso e mirra. Esses presentes são presentes proféticos. Cada presente aponta para uma fase da vida de Jesus. Cada presente aponta para um ofício que Jesus Cristo iria assumir. Nós sabemos que Jesus ele assume os 3 ofícios que eram ungidos do Antigo Testamento. E Jesus ele assume o ofício de profeta, ele assume o ofício de sacerdote e ele assume também o ofício de rei. E nós vemos aqui que Jesus Cristo assume esses 3 ofícios. E esses 3 presentes apontam para cada fase da vida de Jesus Cristo. Olha só, o ouro ele aponta para o reinado de Jesus Cristo. Aponta para o seu ofício de rei. E nós sabemos que Jesus Cristo ainda irá reinar aqui neste mundo no reino milenar. O incenso que ele ganhou também aponta para o seu ofício de sumo sacerdote. O sacerdote do Antigo Testamento, quando ele ia orar para Deus em favor do povo, ele pegava aquele incensário dele, queimava o incenso ali, e aquele incenso subia como cheiro agradável a Deus. E ali, nesse tempo, ele também fazia as suas orações em favor do povo para que Deus pudesse perdoar o pecado do povo. Jesus Cristo, ele assume este ofício como sumo sacerdote. E nós veremos ali textos, por exemplo, em Hebreus, falando que Jesus ele assume esse ofício também. Mas nós também vemos a mirra, foi um outro presente que Jesus Cristo ganhou, e este presente aponta para o ofício de profeta de Jesus Cristo. E nós analisaremos cada presente e os versículos que falam um pouco mais sobre ele e cada fase sendo apontado para a vida de Jesus. Então perceba bem, quando os magos chegaram na frente de Jesus e entregaram esses 3 presentes, eram presentes proféticos. E eles estavam falando, olha, tudo isso aqui vai acontecer com esse menino. Aqui ele vai sofrer, representando a mirra. Ele vai interceder pelo povo, representando o incenso, e ele vai reinar, representando o ouro que ele estava ganhando. Mas veremos primeiro a mirra. Meus irmãos, esse presente que Jesus ele ganhou, a mirra era uma árvore onde ali as pessoas tiravam a resina dessa árvore, e dessa resina, a resina de mirra, eles usavam para fazer medicamentos. Então, para aquelas pessoas que estavam doentes, faziam medicação, e também era usado para embalsamar o corpo daquele que havia falecido.
Interessante notar que os egípcios, eles usavam a resina de mirra no processo de mumificação. Então, quando eles iam ali, alguém morria, o faraó morria, e eles iriam ali fazer o faraó ali se deitar ali na tumba, virar uma múmia, eles usavam então a resina de mirra. E a mirra, ela aponta para o ministério profético de Jesus. Jesus assumindo o ofício de profeta. Olha só, assim como o profeta, ele trazia as palavras de Deus, que serviam como remédio para o coração do povo, Jesus Cristo, quando ele veio aqui na terra, o verbo de Deus, a palavra de Deus, ele também veio trazendo palavras de salvação. A mirra era usada como medicamento, mas também a mirra era usada para embalsamar o corpo do que havia falecido. E nós vemos também que isso apontava que Jesus Cristo iria sofrer na cruz e essa mirra seria usada no seu embalsamento. Então nós vemos aqui que este presente que Jesus ganhou apontava para o seu sofrimento na cruz. Olha só, eu lerei aqui Marcos, capítulo 15, olha só o versículo 23, um relato da mirra na vida de Jesus Cristo. Diz assim, Marcos 15, 23. Deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Olha só, quando Jesus estava ali na cruz, os soldados romanos deram para Jesus beber esse vinho com mirra, que servia essa mistura, vinho com mirra, ele virava um sedativo, mas Jesus Cristo não quis tomar. Só que perceba que a mirra que Jesus ganhou quando ele era criança já estava apontando para o seu sofrimento ali na cruz. E um outro texto também, olha só, João, o Evangelho de João, capítulo 19, eu lerei aqui do 38 ao 40, e aqui vai falar sobre o sepultamento de Jesus Cristo. João 19, do 38 ao 40, diz assim: Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo que tinha receio dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tornaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Meus irmãos, então nós vemos aqui que a mirra foi usada ali no sepultamento de Jesus, como era costume dos judeus. E Nicodemos, aquele que conversou com Jesus em João capítulo 3, nós vemos aqui uma evidência da sua salvação, que ele foi atrás de Jesus Cristo, né? E ele ali levou esse composto de mirra para o embalsamento de Jesus Cristo. Mas nós vemos esses presentes proféticos, e a mirra aponta para o sacrifício de Jesus Cristo, o sacrifício ali na cruz, né, que nos traz a salvação. Qualquer pessoa que crer em Jesus Cristo, ele recebe a vida eterna. Então a mirra aponta para o ministério de Jesus como profeta e aponta também para o seu sofrimento e morte ali na cruz do Calvário. Mas um outro presente que Jesus ganhou, um presente profético ali daqueles magos, é um incenso. E os sacerdotes no Antigo Testamento, eles usavam o incensário, colocavam ali o incenso e queimavam. E todas as vezes que eles faziam orações a Deus, esse incenso queimando subia como cheiro agradável a Deus. E Deus atendia às orações do sacerdote que ele fazia em favor do povo. Esse incenso, ele é símbolo da intercessão. Olha só, Salmos, capítulo 141, eu lerei aqui os versículos 1 e 2. E nós perceberemos que o incenso, ele traz esse simbolismo. Ele simboliza a intercessão, simboliza a oração. E nós veremos aqui que o incenso aponta para o ministério de Jesus agora como sumo sacerdote, fazendo orações, intercedendo pelo seu povo, que é a igreja. E Salmo 141, versículos 1 e 2 diz assim: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz, quando eu te invoco. Suba à tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Olha só, então, a oração
representando o incenso. O incenso ele traz esse simbolismo, intercessão. E olha só, nós veremos que Jesus Cristo, ele está hoje diante de Deus, ele assume esse ofício, o ofício de sumo sacerdote, e está também intercedendo por nós. Olha só Hebreus, capítulo 8, eu lerei aqui o versículo 1, que mostra que Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote. Então perceba bem, quando aqueles magos entregaram os presentes para Jesus, quando entregaram a mirra para Jesus, eles já estavam dizendo, este menino, ele irá sofrer, ele irá morrer na cruz pelos pecados das pessoas. Quando ele também ganhou o incenso, aqueles magos já estavam dizendo, ele irá interceder pelos seus povos, ele assumirá o ofício de sumo sacerdote. E diz assim, o capítulo 8, versículo 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Olha aqui, Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote, nosso grande sumo sacerdote. Ele está assentado nos céus e ele também intercede por nós. Olha só Hebreus, capítulo 7, olha só o versículo 25 que diz aqui. Hebreus 7, 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Meus irmãos, esse presente, o incenso que Jesus ganhou, aponta para esse ministério na vida de Jesus. E Jesus está sempre intercedendo pelos seus filhos. Nós sabemos que Satanás, ele está hoje diante de Deus, frequentemente tendo acesso ali, ele sempre traz acusação contra os filhos de Deus. Apocalipse, capítulo 12, versículos 9 e 10, é um texto que está falando sobre o futuro. Só que aqui nós temos uma referência do que Satanás ele faz dia e noite. Olha só o que diz assim, Apocalipse capítulo 12, versículos 9 e 10, dizem assim. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Olha só o que Satanás ele faz hoje, ele está diante de Deus, dia e noite acusando os filhos de Deus. Por isso que Jesus Cristo está sempre intercedendo por nós. Lembre da vida de Jó, foi isso que Satanás ele fez com Jó. Ele teve acesso a Deus e foi lá para acusar a Jó. E hoje em dia não é diferente, eles têm acesso a Deus e está acusando os filhos de Deus. Eu lerei esse texto de Jó. Jó, capítulo 1, versículos 6 a 9, nos traz esse relato quando os anjos se apresentaram diante de Deus, Satanás, infiltrado no meio deles, também se apresentou, mas com um intuito apenas, de acusar o filho de Deus, que era Jó. Diz assim Jó, capítulo 1, versículos 6 a 9. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura, Jó, debalde ou em vão, teme a Deus? Até aqui, nós vemos que Satanás, aqui na questão de Jó também, teve acesso a Deus, mas com o intuito apenas de acusar a Jó, acusar os filhos de Deus. Mas nós sabemos que Jesus Cristo, ele está lá diante de Deus, nosso grande sumo sacerdote, como um advogado de defesa, sempre se apresentando, defendendo os filhos de Deus. Olha só, 1 João, capítulo 2, versículo 1, nos apresenta Jesus como nosso advogado de defesa, aquele que está diante de Deus, vivendo sempre para interceder pelos seus filhos. E diz assim, 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis.
Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Satanás, ele sempre está diante de Deus, acusando os filhos de Deus. Toda vez que você, crente em Cristo Jesus, peca contra Deus, ele sempre se apresenta diante de Deus e fala, olha, ele não é crente? Olha só o que ele está cometendo ali. Mas Jesus Cristo é o nosso advogado de defesa, o nosso grande sumo sacerdote, que conhece as nossas falhas e sempre está intercedendo ali por Deus por nós e se apresenta como nosso advogado de defesa. Meus irmãos, uma coisa interessante nós notarmos, toda vez que Satanás ele fala de Deus para uma pessoa, ele sempre vai mentir. Quando ele chega para uma pessoa dando informações de Deus, ele sempre vai trazer uma mentira. Só que quando ele fala de nós, crentes, para Deus, ele sempre fala a verdade. Ele não precisa mentir para Deus, porque Deus ele sabe toda a verdade. Ele simplesmente vai mostrar os nossos erros para Deus, mas Jesus Cristo se apresenta como nosso defensor. Lembre do que aconteceu com Eva. Quando Satanás fala de Deus para uma pessoa, ele sempre vai mentir. Quando ele se apresentou para Eva falando de Deus, ele sempre mentiu ali sobre Deus. É certo que não morrereis. Olha só, sempre trazendo uma informação mentirosa. Só que quando ele fala de nós para Deus, com o intuito de nos acusar, ele sempre vai falar a verdade, porque ele sabe dos nossos erros, ele fala dos nossos erros perante Deus. Mas Jesus Cristo está sempre ali nos defendendo. Mais um presente que Jesus ganhou naquele dia, um presente profético, nós vimos aqui a mirra, vimos o incenso, só que ele ganhou também um outro presente, que foi o ouro. E o ouro, meus irmãos, apresenta o reinado de Jesus Cristo. Apocalipse fala do reino de 1000 anos de Cristo Jesus. E aqui mostra Jesus como rei. Aquele menino, ele também seria rei. O reino milenar de Cristo não está relatado apenas no livro de Apocalipse. O Antigo Testamento também fala desse reino de Jesus Cristo. Olha só, abra a sua Bíblia, se você estiver me acompanhando, em Isaías, capítulo 2. Eu lerei aqui do versículo 2 ao versículo 4. E esse texto também fala do reino de Jesus Cristo. Mas em Apocalipse ele nos traz a informação que será um tempo de 1000 anos. E diz assim: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Nós vemos aqui um relato sobre o reino de Jesus Cristo. Mas um outro texto também é Miqueias, capítulo 4, e note que o Antigo Testamento ele está recheado de informações sobre esse tempo do reino de ouro de Jesus Cristo. Olha só, eu li aqui primeiro Isaías, agora Miqueias, capítulo 4, do 1 ao 4, perceba que ele vai falar quase as mesmas palavras que Isaías falou. É a informação que o Antigo Testamento nos traz sobre o reinado de Jesus Cristo. E diz assim, Miqueias 4, do 1 ao 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Note que as palavras são semelhantes, tudo falando aqui desse
período do reino milenar de Jesus Cristo. Então, os 3 presentes apontam as fases da vida de Jesus Cristo e os ofícios que ele assumiria, como profeta, como sacerdote e como rei. Agora eu queria mostrar para vocês uma curiosidade. Salmos, capítulo 22, 23 e 24, eles são salmos messiânicos que falam da vida de Jesus Cristo. Salmos, capítulo 22, ele vai falar do passado de Jesus Cristo, o seu tempo de sofrimento aqui na terra e sua morte e crucificação. Salmos, capítulo 23, fala do ministério presente de Jesus Cristo como aquele que cuida das suas ovelhas. O ministério de intercessão para aqueles que lhe pertencem. Mas o Salmo também, capítulo 24, ele fala do ministério futuro de Jesus, onde ele voltará aqui para a terra como rei. Então, uma curiosidade, se você quiser ir na sua Bíblia, em cima dos Salmos, capítulo 22, escreva o primeiro presente que Jesus ganhou, a mirra. Lembra que a mirra aponta para o ministério de Jesus como profeta e aponta para o seu sofrimento. E quando você lê o Salmos capítulo 22, você verá informações do seu sofrimento. Olha só alguns exemplos aqui do Salmos capítulo 22. Olha só o primeiro versículo 1, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Então, uma referência ao que Jesus Cristo ele também falou ali na cruz. Olha só o versículo 6 a 7, diz assim: Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. Todas essas coisas aconteceram com Jesus ali na cruz. Olha só o versículo 15, diz assim: Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Tudo referência ao sofrimento de Jesus. O versículo 17 diz assim: Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. O versículo 18 também: Reparte entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Então, quando você lê o capítulo 22, aqui, Salmos capítulo 22, você verá um relato do sofrimento de Jesus. E daí você pode escrever em cima do Salmos 22 a palavrinha, o presente que Jesus ganhou, mirra. Mas no capítulo 23 é o ministério presente de Jesus como nosso grande sumo sacerdote, aquele que cuida das suas ovelhas, aquele que está intercedendo. E em cima do Salmos 23 você pode escrever o segundo presente que Jesus ganhou, que é o incenso. E olha só um exemplo aqui, o capítulo 23, o versículo 1 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então aqui nós vemos o cuidado de Jesus Cristo para aqueles que lhe pertencem. Então você escreve aí na sua Bíblia, incenso, em cima do Salmos 23. Mas no Salmo 24 mostra um ministério futuro de Jesus. Em cima desse salmo você pode escrever a palavrinha ouro, o presente que Jesus Cristo ganhou, que aponta para o seu reinado, para o seu reino milenar. Olha só, 24, eu lerei aqui do 7 ao 10, o que diz aqui. Diz assim: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. E aqui nos Salmos 22, 23 e 24, nós enxergamos então as 3 fases da vida de Jesus. O seu sofrimento ali na cruz, nós vemos também a sua intercessão como sumo sacerdote e o seu reinado futuro. Eu gostaria de deixar uma atividade, uma lição de casa então para vocês. Eu mostrei essa curiosidade do Salmo 22, 23 e 24, mas eu gostaria que você fizesse uma atividade e você buscasse a resposta. Abra sua Bíblia e marque ela em Isaías capítulo 60. Eu lerei um versículo aqui, Isaías 60, o versículo 6, e você vai buscar a resposta dessa minha pergunta aqui. Nós vimos que Jesus ganhou 3 presentes proféticos: ouro, incenso e mirra. A mirra apontando para o seu sofrimento na cruz, o incenso para o seu ministério como sumo sacerdote e o ouro apontando para o seu reinado.
E quando você lê Isaías capítulo 60, você verá que o assunto falando da glória de Jerusalém, que ainda virá, apontando também para o reino milenar. E o versículo 6, olha só o que ele diz, ele fala assim: a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso, e publicarão os louvores do Senhor. Perceba que aqui foi citado dois presentes proféticos da vida de Jesus. Foi citado aqui ouro e foi citado o incenso. Mas você lerá o capítulo 60 todinho e não verá a mirra. A sua atividade é buscar a resposta. Por que que aqui neste capítulo não foi citado então a mirra, mas apenas o ouro e o incenso? Isso é uma atividade para você fazer aí na sua casa. Vamos orar para a gente encerrar? Querido Pai Celestial, obrigado pelas bênçãos do Senhor, obrigado pelo estudo da sua palavra, pelo que nós podemos aprender aqui com os presentes proféticos que Jesus Cristo ganhou. Obrigado, Senhor Deus, pelo seu sacrifício ali na cruz, a mirra aponta para isso. Obrigado, Senhor Deus, ali porque o incenso também aponta para o cuidado de Jesus que Ele tem conosco hoje, sempre intercedendo por nós como nosso grande sumo sacerdote. E obrigado também pelo ouro que aponta ali para o ministério futuro da vida de Jesus, onde Ele virá para reinar aqui na terra, e nós agradecemos porque estaremos reinando juntamente com Cristo. Obrigado por tantas bênçãos em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês e nos acompanhe em nossas próximas lives.